Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Gente, eu vou dar uma dica aqui que eu considero a dica matadora para consertar, recuperar placas eletrônicas ou qualquer tipo de equipamento. Todo equipamento, não importa qual seja, ele sempre internamente ele tem um regulador de tensão que faz a vez de que regular uma tensão de entrada para uma tensão que é utilizada pelo circuito. Isso é regra básica para todo circuito eletrônico na atualidade. Sempre se tem uma primeira tensão que entra pela fonte de alimentação e essa tensão ela é reduzida para 8 volts, para 7, para 6, para 5, certo? Aqui um exemplo do vídeo, 78L05, ou seja, é um regulador de tensão. Ele tem esses dois invólucros, o SOT 89 ou o SOT 23, SOT 223, que são bem parecidos, tá bom? Eles só variam em relação ao tamanho. O SOT 223, o SOT 89 e o SOT 23. Fisicamente eles são muito parecidos, certo? Olhando, a diferença é que eles vão ter um tamanho maior ou menor. Então qual é a grande sacada dessa manutenção? A grande jogada que você vai ter que fazer é você identificar a entrada, que geralmente vem do conector quando tem fonte externa. Geralmente os equipamentos hoje estão vindo com fonte externa, TV, tudo vem com uma fonte externa, vem com uma primeira fonte, igual o caso do notebook, não é isso? O notebook não tem aquela fontezinha? Então você tem a primeira fonte, essa primeira fonte, ela entra no equipamento e reduz essa tensão para uma tensão menor. É uma dica fantástica para você resolver problema de equipamento que não liga, certo? Você deve identificar qual é o primeiro estágio de redução de tensão. Ali você vai trabalhar ali e eu vou ensinar para vocês a medida de entrada, saída e o pino negativo. Então isso é uma dica fantástica. Aguardo os próximos vídeos que eu considero como a dica matadora para consertar equipamentos eletrônicos na atualidade. É você saber que todo equipamento na atualidade tem uma primeira fonte, que geralmente é uma fonte externa, que entrando na plaquinha do equipamento, essa fonte externa, a tensão é reduzida. Ah, professor, mas o equipamento não tem fonte externa. Não tem problema. Mesmo quando entra os 110 ou 220 direto, existe uma primeira fonte, um primeiro estágio de fonte que reduz a tensão para uma tensão inferior. Faz uma pesquisinha aí no Google sobre invólucro SOT 223, SOT 89 e SOT 23. Invólucro é a forma que o corpo do equipamento se apresenta. E aguardo os próximos vídeos que vai ser fantástico. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Então vamos lá. Então, como eu reportei para vocês anteriormente, o regulador de tensão SMD, que geralmente eles são usados nas fontes de alimentação, é o componente mais crítico do sistema. Por quê? Porque ele sofre um primeiro impacto com a fonte. Continua tocando a música lá. Os cachorros estão até me olhando. Pô, esse negócio de cartão de memória de HD é uma praga, né? Ele toda hora corta o vídeo. Desculpa aí, galera. Então vamos lá. Então o que você vai fazer? Você vai medir a fonte externa. Localizou 12, 9 volts ou qualquer outra tensão. Sabe que quando entra na plaquinha do circuito, na plaquinha do seu rádio, da sua TV, do seu videogame, PlayStation. O pessoal me pede pra caramba pra gravar negócio de vídeo de PlayStation para consertar, de Xbox. Tem uma raiva dessa porra. Então vamos lá, o que acontece? O que você vai fazer? Você vai medir a tensão que entra. Vamos supor, está entrando 12 volts. Essa tensão ela não vai alimentar o circuito interno. É uma tensão sempre menor que 12 volts. Então ela vai passar por uma primeira regulagem para reduzir essa tensão de 12 para 5 volts, 8 volts, 9 volts. Então sempre tem um regulador de tensão que geralmente é um SOT 23, SOT 223, SOT 89.
Agora tá na moda agora de fazer vídeo balançando a câmera, né? Ficou bom pra caramba pra gente, né? Agora, pô, você assiste o Jornal Nacional agora, pô, quando acaba você tá tonto com aquela praga daquela câmera rodando. Deus me livre. Então o que você vai fazer? Você vai medir a primeira tensão. Pô, 12 volts entrando. Você vai bater em cima do regulador de tensão. Pega lá o datasheet dele para conhecer, seu preguiçoso, que é tudo mastigado. Vai lá, bota lá, datasheet do componente TL95, pega o datasheet, para você saber a pinagem. Tem um detalhe importante, o regulador de tensão daquele invólucro antigo, aquele grandão, ele geralmente é pino 1, pino 2, pino 3. Pino 1 é entrada, pino 2 vai ao negativo e pino 3 é saída. Esse SOT é o contrário. Pino 3 entrada, pino 2 vai ao negativo e pino 1 que é a saída. Então fica atento a isso para você não se enrolar. Então o que você vai fazer? Você vai medir o 12, entrou 12. Mediu de negativo para a entrada, está entrando os 12. Mediu na saída, seria um 7808, tem que sair 8 volts. Se não saiu, ele está aberto, certo? Geralmente ele abre, ele estoura. Então o que você vai fazer? Você vai substituir aquele regulador de tensão. Professor, como é que eu vou medir? Tranquilo, pega a ponta de prova, pega o multímetro, coloca o multímetro na escala de medir corrente contínua, pega o preto no negativo da carcaça e encosta no primeiro, na entrada. Tem que ter o quê? 12 volts. No meio tem que estar ligado ao negativo. E na saída tem que ter os 8 volts, 5 volts, 6 volts, depende do regulador. Tá bom? Com isso você vai falar, pô, professor, esse regulador ele está aberto. Porque se entra, não sai, ele está aberto. Professor, se ele estiver em curto ele vai derrubar a fonte. É mais difícil ele entrar em curto, é muito raro ele entrar em curto. Geralmente ele abre, ele estoura mesmo. Porque ele é como se fosse uma primeira proteção para o circuito. Por que tem isso? Porque você sabe que fonte de alimentação tem um monte de fonte que tem um pininho comum. Então por que eles colocam um primeiro regulador no estágio de entrada? É para o animal, que você sabe que sempre vai ter aquele animal, e essa fonte é igualzinha, e mete a fonte ali. Se o equipamento tem uma fonte externa de 12, você meter uma de 9, você meter uma de 12, você vai queimar. Então o que você vai queimar? Você vai queimar o regulador de tensão, certo? Que é a primeira proteção. Então começa a pensar isso. Eu vou explicar isso detalhadinho, vou mostrar os vídeos aqui, ó, entrada e saída, vou explicar tudo detalhadinho. Uma coisa que eu quero alertar a atenção a vocês. Cuidado, muito cuidado com a eletrônica. Porque a eletrônica é igual mulher loura. Se der um beijinho na boca, vai apaixonar. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Então vamos lá, galera. Localizamos aqui o 78L05. Você vai bater o datasheet dele para identificar a pinagem dele, certo? Se o pino 1, pino 2 e pino 3 corresponde ao que você está medindo, tá bom? Então tá aqui marcado no corpo dele aqui, 78L05. Tá vendo aqui? O que você vai ficar atento? No datasheet você vai ver a pinagem 1, 2, 3, o que corresponde a cada pinagem. Aqui embaixo você tem a alimentação de 12 volts, tá vendo aqui na parte vermelho e preto, fio de 12. O vermelho está indo ao pino 3, então observe que aqui é o que? O pino da ligação do positivo, onde vai o positivo, certo? Então isso já é bem claro aqui no diagrama. Pino 2 está ligado ao negativo, tá vendo aqui pela trilha. E o pino 3 é a saída de 5 volts. Então deu para identificar bem aqui, ó. O fio vermelho está ligado no pino 3, entrada, vai ao negativo, e o negativo ele vai estar ligado aonde? Vai estar ligado diretamente na pinagem da saída. Então vamos observar. O vermelho, tá vendo aqui, segue a trilha, ele está indo até o pino 3, tá bom? O pino 2, que é o pino do meio, tá vindo aqui seguindo a trilha para baixo, lá no fio preto. E o 3 é a saída de 5 volts. Observe que o pino do meio ele está ligado à carcaça. Então, na verdade, o dissipador é negativo. Então, essa solda de trás aqui, na verdade, o projeto ele usa essa solda de cima como se fosse um dissipador de calor, para diminuir a quantidade de calor que o componente radia. Na verdade, ele está irradiando para a placa. Eu não gosto muito disso não, eu preferia que tivesse um radiadorzinho externo. Então é fácil de entender. Pinagem de 1, 2, 3,
vai no datasheet 78L05, já vou adiantar que pino 1 é a saída de 5 volts, pino 2 vai ao meio negativo, certo? Ao negativo. Deixa eu dar uma paradinha no telefone aqui, rapidinho. Vai ao negativo e o pino 3 é a saída de 5 volts. Tá ok, galera? Daqui a pouquinho eu volto. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Então vamos lá. Então, como eu reportei para vocês anteriormente, o regulador de tensão SMD, que geralmente eles são usados nas fontes de alimentação, é o componente mais crítico do sistema. Por quê? Porque ele sofre um primeiro impacto com a... Continua tocando a música lá. Os cachorros estão até me olhando. Pô, esse negócio de cartão de memória de HD é uma praga, né? Deus me livre, toda hora corta o vídeo. Desculpa aí, galera. Então vamos lá. Então o que você vai fazer? Você vai medir a fonte externa. Localizou 12, 9 volts ou qualquer outra tensão. Sabe que quando entra na plaquinha do circuito, a plaquinha do seu rádio, da sua TV, do seu videogame, PlayStation. O pessoal me pede pra caramba pra gravar negócio de vídeo de PlayStation, pra consertar, de Xbox. Tem uma raiva dessa porra. Então vamos lá, o que acontece? O que você vai fazer? Você vai medir a tensão que entra. Vamos supor, tá entrando 12 volts. Essa tensão ela não vai alimentar o circuito interno. É uma tensão sempre menor que 12 volts. Então ela vai passar por uma primeira regulagem para reduzir essa tensão de 12 para 5 volts, 8 volts, 9 volts. Então sempre tem um regulador de intenção que geralmente é um SOT 23, SOT 223, SOT 89. Agora tá na moda agora de fazer vídeo balançando a câmera, né? Ficou bom pra caramba pra gente, né? Agora, pô, você assiste o Jornal Nacional agora, pô, quando acaba você tá tonto com aquela praga daquela câmera rodando. Deus me livre. Então o que você vai fazer? Você vai medir a primeira tensão. Pô, 12 volts entrando. Você vai bater em cima do regulador de tensão. Pega lá o datasheet dele para conhecer, seu preguiçoso, que é tudo mastigado. Vai lá, bota lá, datasheet do componente TL95, pega o datasheet, para você saber a pinagem. Tem um detalhe importante, o regulador de tensão daquele invólucro antigo, aquele grandão, ele geralmente é pino 1, pino 2, pino 3. Pino 1 é entrada, pino 2 vai ao negativo e pino 3 é saída. Esse SOT é o contrário. Pino 3 entrada, pino 2 vai ao negativo e pino 1 que é a saída. Então fica atento a isso para você não se enrolar. Então o que você vai fazer? Você vai medir o 12, entrou 12. Mediu de negativo para a entrada, está entrando os 12. Mediu na saída, seria um 7808, tem que sair 8 volts. Se não saiu, ele está aberto, certo? Geralmente ele abre, ele estoura. Então o que você vai fazer? Você vai substituir aquele regulador de tensão. Professor, como é que eu vou medir? Tranquilo, pega a ponta de prova, pega o multímetro, coloca o multímetro na escala de medir corrente contínua, pega o preto no negativo da carcaça e encosta no primeiro, na entrada. Tem que ter o quê? 12 volts. No meio tem que estar ligado ao negativo. E na saída tem que ter os 8 volts, 5 volts, 6 volts, depende do regulador. Tá bom? Com isso você vai falar, pô, professor, esse regulador ele está aberto. Porque se entra, não sai, ele está aberto. Professor, se ele estiver em curto ele vai derrubar a fonte. É mais difícil ele entrar em curto, é muito raro ele entrar em curto. Geralmente ele abre, ele estoura mesmo. Porque ele é como se fosse uma primeira proteção para o circuito. Por que tem isso? Porque você sabe que fonte de alimentação tem um monte de fonte que tem um pininho comum. Então por que eles colocam um primeiro regulador no estágio de entrada? É para o animal, que você sabe que sempre vai ter aquele animal, e essa fonte é igualzinha, e mete a fonte ali. Se o equipamento tem uma fonte externa de 12, você meter uma de 9, você meter uma de 12, você vai queimar. Então o que você vai queimar? Você vai queimar o regulador de tensão, certo? Que é a primeira proteção. Então começa a pensar isso. Eu vou explicar isso detalhadinho, vou mostrar os vídeos aqui, ó, entrada e saída, vou explicar tudo detalhadinho. Uma coisa que eu quero alertar a atenção a vocês. Cuidado, muito cuidado com a eletrônica. Que a eletrônica é igual mulher loura.
Se der um beijinho na boca, vai apaixonar. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Então vamos lá. Então, como eu reportei para vocês anteriormente, o regulador de tensão SMD, que geralmente eles são usados nas fontes de alimentação, é o componente mais crítico do sistema. Por quê? Porque ele sofre um primeiro impacto com a... Continua tocando a música lá. Os cachorros estão até me olhando. Pô, esse negócio de cartão de memória de HD é uma praga, né? Ele toda hora corta o vídeo. Desculpa aí, galera. Então vamos lá. Então o que você vai fazer? Você vai medir a fonte externa. Localizou 12, 9 volts ou qualquer outra tensão. Sabe que quando entra na plaquinha do circuito, na plaquinha do seu rádio, da sua TV, do seu videogame, PlayStation. O pessoal me pede pra caramba pra gravar negócio de vídeo de PlayStation, pra consertar, de Xbox. Tem uma raiva dessa porra. Então vamos lá, o que acontece? O que você vai fazer? Você vai medir a tensão que entra. Vamos supor, está entrando 12 volts. Essa tensão ela não vai alimentar o circuito interno. É uma tensão sempre menor que 12 volts. Então ela vai passar por uma primeira regulagem para reduzir essa tensão de 12 para 5 volts, 8 volts, 9 volts. Então sempre tem um regulador de intenção que geralmente é um SOT 23, SOT 223, SOT 89. Agora tá na moda agora de fazer vídeo balançando a câmera, né? Ficou bom pra caramba pra gente, né? Agora, pô, você assiste o Jornal Nacional agora, pô, quando acaba você tá tonto com aquela praga daquela câmera rodando. Deus me livre. Então o que você vai fazer? Você vai medir a primeira tensão. Pô, 12 volts entrando. Você vai bater em cima do regulador de tensão. Pega lá o datasheet dele para conhecer, seu preguiçoso, que é tudo mastigado. Vai lá, bota lá datasheet do componente TL95, pega o datasheet, para você saber a pinagem. Tem um detalhe importante, o regulador de tensão daquele invólucro antigo, aquele grandão, ele geralmente é pino 1, pino 2, pino 3. Pino 1 é entrada, pino 2 vai ao negativo e pino 3 é saída. Esse SOT é o contrário. Pino 3 entrada, pino 2 vai ao negativo e pino 1 que é a saída. Então fica atento a isso para você não se enrolar. Então o que você vai fazer? Você vai medir o 12, entrou 12. Mediu de negativo para a entrada, está entrando os 12. Mediu na saída, seria um 7808, tem que sair 8 volts. Se não saiu, ele está aberto, certo? Geralmente ele abre, ele estoura. Então o que você vai fazer? Você vai substituir aquele regulador de tensão. Professor, como é que eu vou medir? Tranquilo, pega a ponta de prova, pega o multímetro, coloca o multímetro na escala de medir corrente contínua, pega o preto no negativo da carcaça e encosta no primeiro, na entrada. Tem que ter o quê? 12 volts. No meio tem que estar ligado ao negativo. E na saída tem que ter os 8 volts, 5 volts, 6 volts, depende do regulador. Tá bom? Com isso você vai falar, pô, professor, esse regulador ele está aberto. Porque se entra, não sai, ele está aberto. Professor, se ele estiver em curto ele vai derrubar a fonte. É mais difícil ele entrar em curto, é muito raro ele entrar em curto. Geralmente ele abre, ele estoura mesmo. Porque ele é como se fosse uma primeira proteção para o circuito. Por que tem isso? Porque você sabe que fonte de alimentação tem um monte de fonte que tem um pininho comum. Então por que eles colocam um primeiro regulador no estágio de entrada? É para o animal, que você sabe que sempre vai ter aquele animal, e essa fonte é igualzinha, aí mete a fonte ali. Se o equipamento tem uma fonte externa de 12, você meter uma de 9, você meter uma de 12, você vai queimar. Então o que você vai queimar? Você vai queimar o regulador de tensão, certo? Que é a primeira proteção. Então começa a pensar isso. Eu vou explicar isso detalhadinho, vou mostrar os vídeos aqui, ó, entrada e saída, vou explicar tudo detalhadinho. Uma coisa que eu quero alertar a atenção a vocês. Cuidado, muito cuidado com a eletrônica. Porque eletrônica é igual mulher loura. Se der um beijinho na boca, vai apaixonar. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes.
Então vamos lá, galera, localizamos aqui o 78L05, você vai bater o datasheet dele para identificar a pinagem dele, certo? Se o pino 1, pino 2 e pino 3 corresponde ao que você está medindo, tá bom? Então tá aqui marcado no corpo dele aqui, 78L05, tá vendo aqui? O que você vai ficar atento? No datasheet você vai ver a pinagem 1, 2, 3, o que corresponde a cada pinagem. Aqui embaixo você tem a alimentação de 12 volts, tá vendo aqui na parte vermelho e preto, fio de 12. O vermelho está indo ao pino 3, então observe que aqui é o que? O pino da ligação do positivo, onde vai o positivo, certo? Então isso já é bem claro aqui no diagrama. Pino 2 está ligado ao negativo, tá vendo aqui pela trilha. E o pino 3 é a saída de 5 volts. Então deu para identificar bem aqui, ó. O fio vermelho está ligado no pino 3, entrada, vai ao negativo, e o negativo ele vai estar ligado aonde? Vai estar ligado diretamente na pinagem da saída. Então vamos observar. O vermelho, tá vendo aqui, segue a trilha, ele está indo até o pino 3, tá bom? O pino 2, que é o pino do meio, tá vindo aqui seguindo a trilha para baixo, lá no fio preto. E o 3 é a saída de 5 volts. Observe que o pino do meio ele está ligado à carcaça. Então, na verdade, o dissipador é negativo. Então, essa solda de trás aqui, na verdade, o projeto ele usa essa solda de cima como se fosse um dissipador de calor, para diminuir a quantidade de calor que o componente radia. Na verdade, ele está irradiando para a placa. Eu não gosto muito disso não, eu preferia que tivesse um radiadorzinho externo. Então é fácil de entender. Pinagem de 1, 2, 3, vai no datasheet 78L05, já vou adiantar que pino 1 é a saída de 5 volts, pino 2 vai ao meio negativo, certo? Ao negativo. Deixa eu dar uma paradinha no telefone aqui, rapidinho. Vai ao negativo, e o pino 3 é a saída de 5 volts. Tá ok, galera? Daqui a pouquinho eu volto. Vamos lá, sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Silêncio. Totalmente silêncio. Engraçado, né? A cachorrada estava latindo até agora, né? Agora bateu um silêncio total depois que deu 6 horas. É um negócio engraçado, né? Você acaba de dar 6 horas. Gente, é o seguinte, eu queria passar para vocês uma ideia que eu tive, que eu vou colocar ela em prática, tá bom? Ontem e anteontem eu trabalhei muito naquela série de vídeos dica matadora, não é isso? Deu muita repercussão, o pessoal gostou muito. Deixa eu colocar essa canetinha aqui. Em função disso, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu tenho uma ideia na mente já há um tempo para divulgar para vocês, e nós vamos colocar isso em prática nas dicas matadoras. Eu vou fazer uma série de vídeos com dicas matadoras. Toda a minha sequência de aula de vídeo vai ter no mínimo 7 horas de aula. Então por aí vocês vão ver a quantidade de conteúdo que nós vamos ter. É lógico que isso leva um tempo hábil para eu conseguir fazer isso para vocês. Então eu vou dar ideia para vocês do conector de placa-mãe ungido. Vou fazer uma brincadeira. CPMU, conector de placa-mãe ungido, para diagnóstico de placa-mãe. Primeiro, o que vocês vão ter que ter? Vocês vão pegar uma fonte velha de vocês que não tem mais conserto, e vocês vão tirar o conector principal da fonte, e vocês também vão tirar aquele conectorzinho verde, amarelo e preto, que é a extensão da alimentação. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos destrinchar cada fiozinho desse aqui, certo? Já adiantando para vocês que os fios vermelhos são 5 volts, todo mundo já deveria saber, comum de 5 volts, embora sejam fios separados, é a mesma fonte. Amarelo, 12 volts, certo? Todo mundo conhece. E o preto, negativo da fonte, ligado ao negativo da fonte. O que nós vamos fazer? Nós vamos identificar, ligando na placa,
cada resistência que nós vamos encontrar em cada ponto. Então, por exemplo, se a placa estiver em curto e você mediu o conector é o fio amarelo por preto, você já vai saber aquela linha que está com curto-circuito, tá bom? Se você mediu de preto para vermelho, deu curto-circuito, você já vai saber a linha que você vai seguir na placa. Entendeu a ideia que eu estou dando para vocês? Primeiro passo que nós vamos fazer é identificar cada fiozinho desse, cada tensão que nós encontramos. Então todo mundo já sabe o vermelho, o amarelo, certo? E o preto. Mas aí nós temos azul, nós temos cinza, nós temos verde, nós temos roxo e laranja, tá bom? Então nós vamos identificar cada tensão que se deve encontrar quando se liga na fonte. Porque muita gente começa o diagnóstico, não é isso? Pela fonte de alimentação, sendo que a fonte de alimentação e a placa-mãe são dois circuitos completamente separados. Então a gente vai fazer diferente. O que nós vamos fazer? Nós vamos espetar isso na placa-mãe, certo? E vamos fazer as medidas da placa-mãe, das linhas de alimentação. Com isso a gente vai poder identificar curto-circuito na placa e saber qual setor da placa que está com curto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, arruma um conectorzinho desse, aquele conectorzinho amarelo. Professor, já consegui. Nós vamos começar esse projeto. Outra questão, eu vou criar no meu site ou no Facebook, é uma coisa que eu ainda tenho que pensar, locais onde vocês vão poder compartilhar as medidas que encontrarem em cada placa. Então vamos dar um exemplo. Você tem uma placa-mãe ASUS boa, modelo M5A78LM, que é a minha. Você vai espetar lá e você vai dizer todas as medidas. Ó, do preto para o roxo eu encontrei tal resistência. Do preto para o laranja eu encontrei tal resistência. Do preto para o azul eu encontrei tal resistência. Do preto para o amarelo eu consegui tal resistência. Do preto para o vermelho eu encontrei tal resistência. Com isso, o que nós vamos fazer para disponibilizar? Vamos disponibilizar as medidas de cada placa. Então, quando você pegar a placa para fazer manutenção, você vai pegar, nós vamos começar por aqui, ó. Você vai espetar e vai fazer as medidas. Pô, peraí, eu achei aqui do preto para o amarelo tá dando 0, então tá em curto. Então você já sabe a linha que está em curto. Poxa, do preto para o amarelo deu a medida certa, do preto para o vermelho deu a medida certa, do preto para o laranja está dando a medida errada. Qual laranja? O laranja que está ligado no pino tal. Gente, isso vai facilitar muito a vida de vocês na hora de fazer a manutenção de placa, porque você vai identificar o setor da placa que está com defeito, tá bom? Então essa é uma ideia que eu estou lançando para vocês, e em função disso eu vou lançar o seguinte: eu vou lançar a série de vídeos onde eu vou dar as dicas matadoras, tá bom? De diversos circuitos, e eu vou disponibilizar para vocês online isso, tá bom? Aqui pelo YouTube e também pelo meu site, tá bom? Então o que eu vou fazer para poder também ter a ajuda de vocês? Para a gente criar essa série de vídeos, o que eu vou estar disponibilizando para vocês? A próxima promoção que eu vou fazer ainda não está valendo, que eu ainda estou com aquela promoção antiga na loja. Quando ela terminar dia 14, pode ser que entre essa promoção agora, que é a promoção de quê? Dicas matadoras, uma série de vídeos dica matadora, no mínimo 7 horas de aula, sendo que se passar de 7 horas não tem problema, você vai adquirir o seu DVD ou online, tá bom? Deixando bem claro para vocês como que vai funcionar agora. O Hércules aqui do Rio me ligou agora, dizendo que comprou a lista 1, 2, 3. Eu vou mandar pelo correio DVD e vou liberar para você a lista para você assistir online. Então você fica com backup e assiste também online, entendeu? Ah, professor, não precisa mandar o DVD não, deixa só online, não tem problema, fica a critério de vocês. Então comprou, vocês vão poder, eu vou liberar a lista dessas dicas matadoras, que nós não vamos ficar só em placa de computador, hein? Nós vamos ter diversos circuitos. Vamos analisar TV de LCD, nós vamos analisar diversos circuitos. Nós temos 7 horas de dica matadora, tá bom? Vou trabalhar com fonte, tudo isso.
Então fica atento que eu vou disponibilizar a lista pelo mesmo valor da promoção anterior, R$ 67, tá bom? Onde você vai adquirir 7 horas de dicas matadoras. E iniciando, eu já vou começar a mostrar para você, porque hoje em dia a gente tem que mostrar. Eu já lancei uma série de vídeos de dicas matadoras e nós vamos entrar agora nessa série aqui usando o conector das medidas de placa-mãe. Vou dar aí pelo menos aí, no mínimo aí 1 hora de aula para vocês entenderem o que são essas 7 horas de dicas matadoras, tá bom? É dica para você matar o defeito, por isso que é dica matadora. Não diz quando você resolve o problema? Pô, professor, matei o defeito. Isso aí, a gente tem que matar o defeito mesmo, não é isso? Então a dica matadora é isso, o objetivo, matar defeito, resolver o problema. Então fica atento, que eu vou lançar a lista e vai ser promoção também de 7 dias, limitado, igual eu estou fazendo. E é uma fórmula que está funcionando, galera. Depois, mais adiante, eu vou até dar um curso para vocês explicando as fórmulas que eu estou usando para conseguir o resultado financeiro através da minha loja integrada. Pela primeira vez, eu fiz uma campanha, certo? Fiz uma campanha que conseguiu atingir 3 dígitos. Ah, professor, é pouco. É só o começo. Minha próxima etapa agora são 4 dígitos. 3 dígitos já consegui. Próximo caminho agora são 4 dígitos. E depois eu vou dar os passo a passo para vocês. E fica atento nessa série de vídeos Dica Matadora. Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Vamos lá, galera, aquela série de vídeos começando Dicas Matadoras. Nós vamos ter o conector de placa-mãe ungido. É uma brincadeira que eu fiz, não é isso? Depois você vai pesquisar o que é unção, tá bom? Então, vou dar algumas dicas para vocês já começar a trabalhar com o conector sem fonte. Professor, mas isso é loucura? Não é loucura, é método. Método é o meu, não é isso? E outra coisa também que eu tenho visto na internet. Gente, eu estou aqui passando aula, não tem 2 nem 3 dias, não. Ano que vem eu vou fazer 10 anos, certo? Então eu vejo muita gente aí nos seus canais usando muita coisa que eu criei, certo? Sem dar honra a quem tem honra. Eu, particularmente, eu não tenho muita essa bobeira, não. Se eu aprender alguma coisa com alguém, eu vou lá e falo, ó, fiz porque eu baseei no projeto de fulano. Esse dia eu vi uma cópia do texto com LED grotesca, certo? De um canal aí no texto com LED, aquelezinha pilha que eu fiz. Fala mais bonito, ó, esse projeto eu copiei do professor Marcelo Moraes, poxa, o canal dele é bom. Tem uns camarada bobo aí, entendeu? Com raras exceções. Você quer ver um cara que é, poxa, extremamente humilde? Acesse o canal do Luiz Torres. Ele sempre menciona o meu canal. Mas tem gente que tem canal no YouTube no mesmo segmento de eletrônica e que é incapaz de mencionar o canal do outro. Não sei por qual motivo. Aprende com a gente, cria algo que veio do nosso canal e não dá nem honra a quem tem honra. Então é uma coisa que é pequeneza de pensamento, porque ninguém é melhor do que todos nós juntos. Então vamos lá, dica matadora para a gente poder já começar a trabalhar com o conectorzinho. Você vai pegar a sua fonte de alimentação com defeito, não tem mais jeito, não tem mais conserto, corta o cabinho, tá bom? Aqui atrás depois eu vou editar o vídeo, vou mostrar o final direitinho. Então nós vamos trabalhar, agora eu vou explicar para vocês o seguinte. Você vai pegar o multímetro, vai colocar o multímetro na escala de resistência, pode ser vezes 1, vezes 10, pode ser o bus, pode ser o texto com LED também, a luzinha acendendo e apagando. Mas nesse caso, sendo bem sincero para vocês, vai ser melhor trabalhar com multímetro analógico. Por quê, professor? Porque eu sei o que é melhor para vocês, porque vocês ainda não sabem o que é melhor para vocês. Não é isso? Então escuta, velho, compra um multímetrozinho analógico. Quem não quiser comprar, espera um pouquinho que eu vou lançar um modelo meu de multímetro aí pra gente que trabalha com manutenção. Só esperar um pouquinho. Então como é que você vai fazer? Primeiro passo, botou sua placa-mãe na bancada, vai fazer o processo de descarga da placa, esvaziar ela todinha de energia, usando aquele circuito que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, que ainda não tem nome. Até o Thomas Stephenson brincou comigo, mandou um e-mail para mim dizendo que ele só vai poder descarregar
capacitor na sexta-feira. Eu falei, pô, isso parece até trabalho do Universal. Então, o que você vai fazer? Primeiro, vamos lá, para você saber se uma placa está em curto, ponto final. Ah, professor, quando eu ligo a fonte desaba. Normalmente isso pode ser placa em curto ou excesso de aquecimento, mas a gente se engana. Às vezes você liga a fonte lá, eleva a temperatura da placa-mãe e ela desaba. Nem sempre a fonte desabando é curto-circuito. Pode ser curto na placa, como também pode ser o quê? Pode ser o quê? Pode ser o quê? Fala para mim, até eu esqueci. Pode ser curto na placa e pode ser também um excesso de aquecimento, tá bom? Então, o primeiro ponto que você vai fazer, espetou o conectorzinho na placa, espetou? Vai pegar o motivo, botar na escala de vezes 1, pega, junta os fios pretos todinho, junta todos eles, junta o contato, você coloca no preto e no vermelho. Não pode dar final de escala, tá bom? Tem que ter uma resistência intermediária. Vamos lá. Final de escala é o quê? O time está nesse canto aqui, ele faz isso todo. Se for até o 0, significa que a placa está em curto. Fez isso, placa em curto. Parou mais ou menos por aqui, assim, beleza, está dando medida, não está em curto, tá bom? Pegou a linha de alimentação, aquele pretinho e o amarelo que fica juntinho, conector. Colocou, ligou no multímetro em vez 1, fez isso, beleza, fez isso, tá bom, fez isso, beleza, foi até o final, está em curto. Quando você liga o multímetro, você coloca na escala, de vezes 1, o ponteiro está infinito, não é isso? E você encosta nos dois terminais, ele faz isso até o final 0, está em curto, tá bom? Ó, presta atenção, isso eu inventei agora, tá bom? Então aqui, ó, infinito, cantinho, parado, encostou uma ponta de prova na outra, o que ela faz? 0 significa que está em curto. Então pegou de vermelho para preto, deu 0, a placa está em curto. Pegou de vermelho para... não, pegou de preto para amarelo, bateu o meio de escala, beleza, bateu aqui, beleza, bateu aqui, beleza, não pode ir a 0, senão a placa está em curto, tá bom? Então essa é uma dica que eu vou dar para vocês. Vamos começar por aqui. Vermelho, amarelo e preto. Vamos de novo? Colocou, juntou os pretos todinho, ligou na sua placa-mãe, tem que ligar na placa-mãe, ligou na sua placa-mãe. Fez o processo de descarga com aquele aparelhinho que eu ensinei para vocês, não cobrei nada. Tá lá, disponível para todo mundo. Colocou no preto, colocou no vermelho, multímetro na escala de vezes 1, fez isso, beleza, fez isso, beleza, fez isso, beleza, foi até o 0 lá no canto, está em curto. Amarelo e preto, botou, fez isso, beleza, fez isso, beleza, fez isso, beleza, fez isso, beleza, foi até o final, placa em curto. O conector ungido vai ajudar muita gente, hein, tá bom? Então adquira o seu conector ungido, não precisa comprar comigo não, pega uma fonte velha que você tem, corta, porque nós vamos fazer altos diagnósticos com isso. Nós vamos medir corrente de consumo. Você vai ver o show que vai ficar isso. Na série de vídeos o que? Dicas matadoras. Vão ser 7 horas no mínimo de aula. Fica atento, adquira sua lista ou DVD. Vou começando a postar só para vocês terem uma noção da valiosidade desse método. Dicas matadoras. É dica para matar o defeito e, como diz o ditado popular, mata o defeito e mostra o pau. Ai, essa ficou mal pra caramba. Grande abraço, galera. Vamos lá, gente. O upgrade de vida 2.0, não é isso? Então vamos partir para a parte de conceitos comerciais. Hoje, toda empresa, toda pessoa que depende de comercializar algum produto, ela tem que ter um produto barato.
ela tem que ter o barato, certo? Aquilo que é fácil das pessoas disponibilizarem o dinheiro para comprar, aquilo que é extremamente fácil e nenhum risco. Ah, eu vou comprar, se eu comprar, se for ruim, se for bom, eu estou gastando um pouco de dinheiro, certo? Vamos dar um exemplo agora. Eu reduzi o preço dos meus cursos, fase a fase, para R$ 17,20. Gente, tudo que eu faço tem simbolismo. Tudo que eu faço é envolto em simbolismo, em lembranças, em algo do passado que eu resgato quando eu faço aquilo. O 17,20 é um segredo meu que eu não posso revelar, mas tem simbolismo. Por exemplo, as contas que eu faço geralmente são múltiplos de 35. Por que são múltiplos de 35? Porque o meu primeiro curso que eu tive, o curso de aula presencial de informática, a mensalidade era R$ 35. Então tudo que eu faço tem um extremo simbolismo. Eu me apego muito às coisas, me apego a tudo, entendeu? A meus equipamentos, as embalagens, guardar tudo direitinho. Então preste atenção num conceito que eu quero embutir na sua cabeça, referente a você desenvolver produtos e serviços que tenham preços distintos, ou seja, preço muito barato, preço maior, mas uma empresa hoje não pode viver de produtos extremamente caros. Vamos dar um exemplo, valor de R$ 35 mil. Se você tem um produto hoje para vender que custa R$ 35 mil, é muito difícil você vender. Mas que diferença há se você vende um produto de R$ 35 mil ou você vende 1.000 produtos de 35? Ou 100 de 1.000 de 350, não é isso? Ou 100 de 35. Qual a diferença? Você tem 35 mil, vou dar um exemplo, 35 mil, ficou confuso isso. 35 mil, uma vez 35. Se você fizer 10 vezes 3.500, você tem o mesmo valor de 35. Se você fizer 1.000 vezes 35, você tem os mesmos valores de 35. O que é muito mais fácil? Vender 35 mil vezes do que vender uma vez 35 mil. Então você tem que desenvolver produtos baratos. Tudo que você fizer, você deve desenvolver produtos baratos. Qual é o melhor produto hoje para se desenvolver? Cursos, treinamento. Não existe isso. É a melhor ferramenta que você tem. Exemplo, você trabalha com ar-condicionado, você gravar uns vídeos ensinando a pessoa como usar com consciência o ar-condicionado. Você trabalha com refrigeração de geladeira, ensinar a pessoa como usa a geladeira de forma correta, cada item que armazena, e você chega para o seu cliente para consertar a geladeira, você deixa um cursinho dele. Aqui, ó, tem o DVD do curso, tem um DVD, você vai consertar o ar-condicionado, tem um DVD do curso. O que é isso? Não, para você usar com eficiência o seu ar-condicionado. Você conserta carro, vamos, você é mecânico, você grava uns vídeos falando. Gente, o melhor produto hoje é aula em vídeo. Não tem nada melhor do que isso, porque você vai vender barato e todo mundo quer. Dá um exemplo. E você começa a postar isso no YouTube, daqui a pouco tem milhares de pessoas vindo e você está recebendo em dólar. Vamos lá, opinião minha, vamos ver de fora, a opinião de fora para confirmar. Eu recebo hoje do Google, sou parceiro com muito orgulho do Google no Brasil, recebo todos os meses em dólar transferência eletrônica que vem dos Estados Unidos. Ponto. Então, a opinião que eu estou dando ela é baseada em fatos externos, tá bom? Hoje eu tenho quase 150 mil pessoas por mês que acessam o meu canal no YouTube. Enquanto eu falo com vocês, eu estou recebendo em dólar. Então isso confirma o quê? Confirma a opinião que eu estou passando. Eu tenho um site que eu vendo meus cursos, enquanto eu falo com vocês, eu estou vendendo. Então não tem nada melhor do que você desenvolver cursos para todos os produtos. Professor, eu vendo computador, grava aula sobre informática e dá para a pessoa, ensina a usar um Corel, ensina a usar um Excel. Aí vai entrar a grande dica que eu vou dar para vocês. Professor, eu não sei dar aula. Eu sei, filho. Professor, eu não sei ensinar. Eu sei, filho. Então o que você vai fazer? Não tem condições de gravar aula? Eu gravo aula para você, filho. De qualquer produto. Não há o que eu não possa aprender em função de não existir o que eu não posso aprender, não há o que eu não possa ensinar. Ponto final. Não é isso? Então, graças a Deus, dentro do nosso projeto a gente tem isso, certo? Então, você tem que desenvolver produtos baratos, certo? Dá um exemplo. Exemplo que eu fiz aqui, eu vou fazer uma experiência com vocês. Eu vou vender um método de solda
solda para circuito eletrônico, vou fazer esse produto só para mostrar para vocês. Mas junto com 1 metro de solda, eu vou mandar para a pessoa uma senha para ela acessar um curso meu pela internet, online. Então, o que ela vai estar comprando efetivamente? Vai estar comprando uma solda, mas solda ela compra em qualquer lugar. Agora, aprender a soldar, só no meu curso. Então, vou vender a solda e vou ensinar a soldar. Tá bom? Então, vou vender muito? Vou vender muito. Vocês vão ver só. Eu vou lançar esse produto como experiência. Professor, tu é louco. Louco, vou vender 1 metro de solda. Você vai ver como é que eu vou vender 1 metro de solda. Mas eu não vou vender 1 metro de solda por causa da solda, porque a solda ele compra em qualquer lugar. Agora, ensinar e aprender a soldar, só com o curso do professor Marcelo Moraes. Tá bom, galera? Então, fica atento a isso. Fica atento a isso, porque é fundamental a gente desenvolver produtos baratos, para você vender no seu dia a dia e poder ter, como a gente que é pobre, a gente fala, não gosta desse negócio de rico. Eu quero que vocês possam ir ao supermercado com seus filhos, com sua esposa e não ficar preocupado com o valor que está aparecendo no caixa. É isso que eu quero para a vida de vocês, para a minha também, para de todos nós. Que você possa ir no supermercado e não ficar preocupado que já chegou a 300, 400. Quero que você possa ir no supermercado e falar para os teus filhos: filho, joga para dentro do carrinho, joga o que você quer, filho, porque é um direito nosso que tem sido nos privado pela condição econômica que a gente tem vivido. Tá ok, galera? Vamos buscar o simples, porque o básico para a gente viver bem. Grande abraço, galera! Vamos lá, galera. Dentro daquele conceito de ter que ter um produto barato, eu vou desenvolver um produtinho aí que é 1 metro de solda. Você vai comprar 1 metro de solda comigo e junto com o seu 1 metro de solda, eu vou botar esse anúncio lá no Mercado Livre. Vou botar esse anúncio no Mercado Livre, tá bom? Vou vender 1 metro de solda. Vou botar o preço e junto com o 1 metro de solda você vai ganhar um link e uma senha para acessar o curso de como aprender a soldar solda eletrônica. Tá bom? Então eu quero que vocês façam o quê? Solda, todo mundo vende. Todo mundo vende solda. Não é isso? Qualquer loja você compra. Agora ensinar a usar solda vai ser o diferencial do nosso produto. Então o que eu quero desenvolver com vocês que são meus alunos, que agora eu vou passar a me referir como alunos empreendedores. A partir da versão do curso 2.0 de eletrônica, vocês vão ser alunos empreendedores. Eu quero que você seja meu aluno de forma constante, permanente, perpétua,
No entanto, empreendedor. Então, o produto que eu vou lançar vai ser esse. Compra um método de solda com o professor Marcelo Moraes, você vai receber um acesso, um link e uma senha para você aprender a soldar eletrônica. Vocês vão ver como é que vai ser a diferença. Como o mais importante não é o que você vende, o mais importante é o que está unido, que está... Não vou nem me muito essa palavra que está muito na moda, valor agregado, eu acho que essa é uma viadagem do caramba. O que você agrega de valor ao seu produto é que faz ele vender, não o produto por si. Então, por exemplo, por que eu vendo? Eu não vendo porque meu produto é bom, eu vendo porque eu coloquei mais valor naquele produto. O método de solda você compra em qualquer lugar, mas já pensou? Você ganhar uma senhazinha para acessar um curso online do professor Marcelo Moraes sem custo, você não vai pagar mais nada por isso. Vai comprar solda, vai ganhar um linkzinho do curso e diversos cursos que eu vou postar aí para vocês. Então, pense nisso. O valor está no seu produto? Não. O valor está no que o seu produto traz para aquela pessoa, de satisfação pessoal, de realização, de solução dos seus problemas, não é isso? É isso que a pessoa busca. A pessoa, quando vai comprar um produto, ela pergunta: isso vai resolver o meu problema? É essa a resposta que ela quer. Então, fica atento que eu vou lançar esse produto, um método de solda com link para curso. Grande abraço, galera. Tô romântico hoje, né? Falei negócio da loura, né? Aí tô tocando aquela música aí do Lionel Richie aqui atrás. Don't burn a house. Escutei muito isso na Rádio 98. Sofrência, tá na moda. Então vamos lá, galera. Continuando, aquela dica matadora que eu tava passando pra vocês. Esse aqui sou eu mesmo, aqui. É o seguinte, você sabe que tem a fonte externa, que geralmente aplica uma tensão de 9, 12 volts, 18, 19. Então essa primeira alimentação, ela entra e ela já bate em cima logo de um regulador de tensão. Que pode ser um regulador de tensão naquele invólucro antigo, não é isso? SOT 23, SOT 223, SOT 89, que eu já falei com vocês. O invólucro não importa muito, você só tem que localizar. Logo após a entrada da fonte, você vai bater de cara com o regulador de tensão.